Tá, vamos chamar a Soane, por favor. Aí a gente também tem uma sonora aqui da deputada Carolina Detoni. Soane, como está você? Tudo bem? Oi, Léo, muito boa tarde para você, para quem nos acompanha. Então, hoje a gente teve aí mais repercussões, né, em relação a esse impasse entre Supremo e Congresso. Como a gente mostrou na reportagem, a Câmara e o Senado entraram então com esse pedido para suspender essa liminar, essa decisão aí que estava em caráter provisório do ministro Flávio Dino. E hoje o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, já deu uma resposta à Câmara e ao Senado. Ele disse que não cabe ao presidente uma decisão individualizada, monocrática, tratar sobre isso, sendo que foi aberto então esse prazo para julgamento pelo plenário virtual, ou seja, pelos outros ministros em conjunto, né, de forma colegiada. Foi aberto esse prazo, então, na meia-noite de hoje, termina então às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, esse prazo do plenário virtual em que os ministros eles registram o voto ali por meio virtual sem precisar se reunir fisicamente no plenário do Supremo. Então, até agora, o STF, ele 5 ministros, além do ministro Flávio Dino, que é o relator, eles foram favoráveis a essas decisões de Flávio Dino, ou seja, eles mantiveram e formaram maioria para continuar com essas decisões. E o que é que fala, né, então, essa decisão de Flávio Dino? Para além da questão da suspensão dessas emendas impositivas, que são obrigatórias, né, esse pagamento por parte do governo, como também essas emendas PIX, eles falam o seguinte, que se houver um entendimento, um diálogo entre os 3 poderes, entre legislativo, judiciário e também o executivo, com soluções para trazer mais transparência acerca do uso desses recursos públicos por meio dessas emendas, então é possível fazer a liberação. Então, na prática, o que acontece? As emendas vão continuar suspensas até que, de fato, sejam apresentadas soluções com maior transparência em relação a essas emendas. Só fica fora aí dessas restrições, dessa suspensão, aquelas emendas de obras já em andamento e também de obras ou de situações que envolvam estados que estejam em situação de calamidade pública, como no caso no Rio Grande do Sul. Se tiver alguma obra lá que seja com algum tipo de emenda, ela não deve ser afetada por se tratar, né, de um estado e vários municípios, ali a maioria dos municípios que estão nesse momento ainda de situação de calamidade pública. As emendas PIX tiveram aí, né, um destaque nos últimos dias, né, Léo? Só para a gente explicar bem o que é isso, elas têm um repasse mais rápido diretamente para os caixas de estados e municípios. Só que a grande questão é que não dá para acompanhar exatamente como está sendo feito o uso desse recurso, exatamente para qual obra ela está sendo empregada, esse recurso está sendo empregado e como está sendo a liberação desse recurso. Então, esse foi também um dos principais problemas que foram analisados aí, né, durante essa decisão do ministro Flávio Dino e também de outros ministros que já votaram, então, nesse plenário virtual nesta sexta-feira. Léo, tem mais coisas aí para a gente tratar, porque a gente teve uma outra reação, inclusive, do Congresso. A gente teve ontem, né, já uma reação no sentido de não aprovar uma medida provisória que liberava 1 bilhão e 300 milhões de reais ao judiciário, e a gente também teve uma outra reação por parte da Câmara dos Deputados, em especial, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, desengavetou a PEC 8 de 2012. Que PEC é essa? É uma proposta que quer mudar a Constituição para proibir as chamadas decisões monocráticas, quando só um ministro, como no caso do Flávio Dino, decide suspender, por exemplo, alguma lei, né, algum projeto que já passou ali, né, pelo Congresso Nacional, para suspender a eficácia de alguma lei que já foi discutida pelo Congresso. Então, com isso, na prática, Lira encaminhou essa proposta de emenda à Constituição, essa PEC, para a Comissão de Constituição e Justiça. É a primeira etapa ali dentro da Câmara e depois pode ser que ela vá direto ao plenário se for aprovada a questão da urgência, certo? Então, há uma expectativa de que isso possa ocorrer, inclusive, essa semana, porque a presidente da CCJ da Câmara, Caroline Detoni, ela que é do PL de Santa Catarina,
ela se posicionou ainda há pouco, disse que é favorável, né, a essa PEC, a aprovação dessa PEC, e queria dar agilidade e celeridade à discussão dessa pauta. A gente lembra, né, Léo, que essa semana vai ser semana de esforço concentrado na Câmara. Foi definido, então, né, algumas semanas foram definidas por Arthur Lira, devido às eleições municipais, que teriam esse esforço concentrado para que em outras semanas os deputados ficassem livres aí para atuar nas suas bases eleitorais. Então, a última semana de trabalho efetivamente presencial na Câmara vai ser semana que vem e isso pode, então, ser encaminhado. A gente tem, Sônia, a declaração aí da Carolina Letoni, presidente da CCJ. Vamos, por favor, a declaração da deputada. Acabou de sair da mesa da Câmara dos Deputados o despacho do presidente Arthur Lira, da PEC 8/2021 e da PEC 28/2024, que estão agora na CCJ, e daremos mais rápida celeridade a esses dois importantes projetos. Primeiro, para evitar que um só ministro suspenda a vigência de uma lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Poder Executivo, e num segundo momento o ativismo judicial na PEC 28, que proíbe que o Supremo inove na legislação a revelia da sua própria competência e usurpando a competência do Poder Legislativo. São importantes temas que vamos com certeza entregar para o Brasil em breve tempo, porque é disso que a nossa democracia precisa: reestabelecer a competência de cada poder da República. Sônia, é isso, né? Tem uma guerra aí entre dois poderes, muito claramente. É difícil você usar a palavra guerra, porque guerra já é o limite de uma relação, né? Mas, de fato, cada vez mais se acentua essa dificuldade e o Congresso está avançando, de fato, em relação, ou tenta avançar, de fato, em relação ao Supremo, Sônia. Como é que você avalia? Você acabou de dizer que tem uma semana que já está, hoje começaram as campanhas oficialmente, né? As eleições ali, as campanhas no rádio e na TV só daqui a 15 dias, mas hoje já tem campanha aberta. A gente sabe que o Congresso funciona de forma mais, vamos dizer assim, mais lenta nesse período, porque os olhos dos parlamentares estarão voltados para as eleições municipais, mas tem muito chão aí, tem muito fogo ainda, muito mato a ser tocado e fogo nessa tensão aí entre Congresso e Judiciário, hein, Sônia? Pois é, Léo, a gente está vendo que as cordas estão sendo esticadas, né, para vários lados. A gente teve também um posicionamento do presidente Lula hoje, né, em uma entrevista à Rádio Gaúcha, ele que está, né, em agenda no Rio Grande do Sul, ele também comentou sobre esse assunto. Ele defendeu, de certa forma, né, que essa conversa, esse diálogo sobre o uso dessas emendas e também o volume das emendas, ele seja discutido. A gente sabe que as emendas esse ano somam mais de 50 milhões de reais, né, que a gente vai ter também em emendas. 50 bilhões, na verdade, né? Não milhões, bilhões. E a gente tem, só em relação às emendas PIX, cerca de 8 bilhões também, né, que vão ser enviados aí diretamente para os caixas de estados e municípios. Então, o governo federal também defende uma conversa, né, em relação ao uso e ao montante dessas emendas. O fato é que já está aprovado, né, para execução esse ano, mas que talvez haja uma discussão também em relação aos próximos anos. E isso em parceria com os governadores. Esse foi um ponto colocado por Lula, que essas emendas devem ser aplicadas ali em obras, enfim, no que for saúde, enfim, etc., educação nos estados, mas que seja também em consonância com os governadores que fazem essa política pública também nos estados do país. Então, esse foi um ponto colocado por Lula, mas, ao mesmo tempo, a gente vê, né, na Câmara dos Deputados que teve... A gente viu ao longo desses últimos dias que a gente teve essa preocupação em procurar também líderes, né, parlamentares, e esse incômodo geral em relação a essa questão das emendas e outras medidas que afetem, que colocaram também, né, em pauta não só essa questão do judiciário, como também outros temas. Por exemplo,
a tributária, regulamentação da reforma tributária, a gente teria, então, a votação dos destaques, que são aquelas propostas de mudanças ali no texto, que seria, né, votado nessa semana, na quinta-feira. Ontem, na quarta noite, ou ainda ontem, poderia ser votado, né? Mas a gente viu que o Lira postergou, então, a votação da regulamentação ali da reforma tributária, o segundo projeto da reforma tributária, essa que é uma pauta muito importante do governo federal. Então, justamente também por causa dessa questão das emendas que impactou de forma indireta. Os parlamentares se reuniram, se focaram com essa questão das emendas, deixaram um pouco de lado a tributária, entendendo que talvez o governo também, algum interlocutor do governo, deveria buscar também um acordo ali no Supremo para que essas emendas não fossem suspensas. Então, a gente tem uma série de repercussões e a gente sabe, como você bem colocou, que a semana, né, vai ser curta ali. Depois, quinta-feira, a gente já vê poucas votações. Sexta-feira, então, como é o dia de hoje, mais algumas decisões individuais, sem votações. Então, apesar do esforço concentrado que começa na segunda-feira, geralmente as votações, ainda é uma semana que não são de 5 dias. Então, assim, são muitas propostas em poucos dias. Ainda tem essa questão eleitoral e mais agora, né, essa outra PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que muda a Constituição, que exige uma articulação diferenciada ali entre os parlamentares, porque o número de votações favoráveis tem que ser maior. Então, são vários pontos que acabam afetando também a rotina de votações e de projetos que já estavam na fila, né, Léo? Sônia, me conta uma coisa aqui. Por que o nome, a audiência quer saber aqui, por que o nome Emenda Pix? A gente sabe que no caso do Pix, se eu envio um Pix para você, vai ter ali o meu nome, né, o nome de quem passou e o seu e alguns registros bancários ali de quem recebeu efetivamente. Mas eu não sei o que você vai fazer a partir dali do aquele dinheiro. Mas, no mínimo, é curioso esse nome. Tem a audiência aqui perguntando. Vamos tentar responder, Sônia. Por que esse nome Emendas Pix? São vários tipos de emendas, né, desses recursos que são enviados pelos parlamentares. Tem algumas emendas que são de bancadas, ou seja, dos parlamentares que fazem parte ali do mesmo estado, por exemplo, estado de São Paulo. A bancada se reúne e decide para onde vai mandar uma quantia, enfim, um valor que foi destinado para as emendas de bancada, certo? Aí tem emendas de comissão. Cada comissão, então, também tem um recurso que possa enviar também para obras, enfim, etc., para diversos fins, finalidades diversas. Temos também a questão das emendas PIX, que foram apelidadas dessa forma por quê? São emendas individuais que cada parlamentar, deputado ou senador vai enviar ali para sua base eleitoral, para estados ou municípios. Ela foi chamada desse jeito porque, além dela ser individual, do parlamentar, é o parlamentar que indica, ela chega mais rápido diretamente à conta dos estados e também das prefeituras, por isso que ela foi apelidada dessa forma. O problema das emendas PIX é isso, é que há essa indicação por parte do parlamentar, mas não há uma especificação de onde esse dinheiro, de fato, ele foi empregado. Não existe a assinatura de um convênio, por exemplo, em que você vai especificar o uso desse recurso. Não existe também uma especificação das etapas, porque geralmente essas emendas são liberadas em parte. A primeira etapa de uma obra, a segunda etapa de uma obra. Então, assim, por isso que as emendas para obras em andamento não serão afetadas, mas porque elas são liberadas em parte. Tudo isso faz parte do bolo do orçamento, que vai para a saúde, que vai para a educação, que vai para os ministérios, que vai para o funcionalismo público, para pagamento de salário. Então, tudo isso sai do mesmo bolo. E por isso que há essa preocupação de entender exatamente como esse recurso está sendo utilizado ali na ponta, para qual projeto ele está sendo utilizado ali na ponta. Então, por isso essa questão também dessa importância da transparência e por isso também pela agilidade desse recurso chegar ali às prefeituras e também estados, que ela foi apelidada, né, Léo, de Emenda Pix. Pois é, então você que está nos assistindo, que está buscando ali um lado nessa, vamos dizer, nessa guerra de foice ali entre Congresso e Supremo, é legal saber exatamente o que é que os parlamentares estão defendendo e o que está sendo julgado no Supremo em relação a essas transparências. Muitos parlamentares, a gente não precisa nomear aqui, mas muitos parlamentares
querem continuar jogando o jogo jogado atualmente, que é não dar transparência a essa destinação dos recursos. Aqui não vai uma defesa do Supremo ou coisa parecida, mas quando você, que está nos assistindo, for se posicionar, é bom entender um pouco, e a Soane explicou muito bem aqui, o que é que está em jogo, ou uma das pontas que estão em jogo nessa situação. Tem uma disputa de poder? É claro que tem. Mas é preciso saber o que cada um está defendendo efetivamente. Quem está defendendo transparência, regulação, forma de punição, e quem está satisfeito com o jogo jogado atualmente. Soane, é curioso isso, e aí eu encerro, vou fazer uma pergunta para você e vou encerrar aqui a sua participação no seguinte sentido. O Congresso, de alguma forma, se fortaleceu tanto por conta desse orçamento, seja em relação ao orçamento secreto, as próprias emendas PIX, que hoje o número de parlamentares que querem se aventurar numa eleição para prefeito vem caindo ao longo do tempo. Ou seja, hoje a conta do deputado, a conta do senador é muito melhor eu estar no Congresso, eu tenho muito mais poder efetivo do que se eu for disputar uma eleição para a prefeitura. Isso tem mudado um pouco também o jogo, né, Soane? Você que está ali no Congresso o tempo todo, você vê cada vez mais esse protagonismo de deputados. Senadores sempre tiveram, de uma forma geral, tanto que poucos senadores disputaram prefeituras ao longo do tempo, mas no caso de deputados, esse protagonismo é cada vez maior, justamente, Soane, por conta desse poder orçamentário, não? Exatamente, eu estava até lendo aqui, Léo, porque são muitos números, né, essa questão também da economia e do que tramita ali dentro do Congresso Nacional, mas eu estava vendo aqui a questão do orçamento desse ano, são 5,6 bilhões de orçamento para emendas de comissão, 11 bilhões, a gente tem aqui também 11 bilhões... emendas de comissão, é isso. As individuais são 25 bilhões, as emendas de bancada são 11,3 bilhões. Então, assim, são realmente um recurso muito, muito volumoso ali que cada parlamentar ele pode, né, fazer a indicação ali para o seu estado, seja para a área de saúde, para a área de educação. E aí, com esse ponto, a gente até fez uma pesquisa recente, assim, um levantamento recente com a DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que eles fazem esse tipo de levantamento. Então, houve, de fato, né, uma queda no número de parlamentares que, de fato, oficializaram essa candidatura para deixar ali o cargo de deputado e concorrer às prefeituras. E por quê? Porque há esse entendimento, de fato, inclusive por parte do DIAP, que esses parlamentares conseguem ter mais influência, ter mais poder político em cada base eleitoral, seja no município, seja no estado, com a indicação dessas emendas. E vamos dizer assim, um pedido que o governo tem feito é justamente que essas indicações sejam feitas, seja em parceria com ministérios, seja em parcerias com governadores, justamente para que o parlamentar ele entenda não só uma reivindicação que é feita a ele, mas assim, de repente, qual é a política pública que está em falta ali no estado, é preciso investir mais em saúde, em segurança pública, enfim, conseguir entender de fato como um todo como é que está a situação, a realidade de uma região, seja um estado ou um município, para que ele possa fazer a indicação desse recurso de forma mais efetiva. Mas, enfim, o DIAP tem uma avaliação, sim, de que, que houve essa redução, né, de parlamentares que se candidataram, que pretendem se candidatar, inclusive, às prefeituras, né, nessas eleições deste ano de outubro. E um dos motivos para isso, né, dessa redução, de fato, né, desses parlamentares ali nas prefeituras, se dá justamente devido a essa indicação de emendas parlamentares. Léo. Soane Guerreiro, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. A gente já passa das 18 horas. Muito boa noite para você.
Bom final de semana. Se não tiver de plantão, descanse. Forte abraço. Até, Léo. Boa noite também já, né? Para quem nos acompanha. Um ótimo fim de semana.